Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá, resolver uma questão de gráficos. Gráfico é sempre muito importante nas provas dos vestibulares e no exame do Enem. Então vamos embora, que é importantíssimo. Vem. Olha aí, ele bota para gente. O gráfico abaixo apresenta as curvas de aquecimento de dois líquidos. E esses dois líquidos são puros. O líquido 1 e o líquido 2. Inicialmente a 25 graus Celsius e 1 atm. Até completa vaporização. Então, pessoal, eles vão sair do estado líquido, não é isso? Para o estado de vapor, para virar um vapor. Aí ele diz, analisando o gráfico, é correto afirmar. Pessoal, a gente tem aqui nesse gráfico, quando vemos aqui a substância 1 e 2, tá certo? No instante A inicial, você tem ambas aqui a 25 graus. E note, você vai ter a mudança de estado físico, olha bem claramente, né? Da primeira substância, aqui da substância 1, a 70, substância 2, a 100 graus. Isso nos indica exatamente que a gente vai ter o quê? Você inicialmente aqui tem um líquido, né? Um líquido, e aqui você vai ter, ó, líquido mais gás, né? No caso, vai ser líquido mais vapor, né? Líquido mais gás. A substância é pura, por isso que o gráfico ele é uma reta. Lembrem-se que na mudança de estado físico, quando você tem o gráfico de uma substância pura sempre tem a característica de mudar de estado físico com a temperatura constante, não é? Então, aqui no caso, você vai ter uma temperatura de fusão e de ebulição constantes. Por quê? Porque é uma substância pura. Então, aqui ele pegou só um pedacinho do gráfico. E você nota que, na segunda substância, o ponto de ebulição de 2 ele é maior do que o ponto de ebulição de 1. Pessoal, se o ponto de ebulição de 2 é maior do que o ponto de ebulição de 1, o que é que a gente pode deduzir? A gente pode deduzir que a pressão de vapor de 1 é maior do que a pressão de vapor de 2. A gente também pode deduzir que, olha bem, se o líquido entra em ebulição primeiro, ele tem maior pressão de vapor e tem ligações mais fracas. Então, as interações de como ele entra em ebulição mais fácil, então as interações intermoleculares, aquelas que a gente conhece como dipolo-dipolo, Van der Waals e ponte de hidrogênio, né? As interações intermoleculares de são mais fracas que 2. Sendo elas mais fracas, o que é que a gente deduz imediatamente? Quem tem interação mais forte tem mais dificuldade para mudar de estado físico. Mudar de estado físico do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, as moléculas se separam, os aglomerados se separam. Então, quanto mais forte a ligação, mais difícil essa separação, maior será o ponto de ebulição. Então, vamos ver. Letra A. Aquecendo-se maior volume do líquido 1, o segmento AC terá uma maior inclinação. Não, inclinação não, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição não dependem da quantidade. 2. O líquido 1 apresenta interações intermoleculares menos intensas que o 2. Olha aqui, o 1 ele entra em ebulição primeiro, não é? Então a interação dele é o quê? Mais fraca. Então a resposta da questão é letra B. Mas vamos continuar, vamos ler os outros. O líquido 2 apresenta uma massa molar maior. Não, pessoal, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a mudança de estado físico depende da interação entre as moléculas, tá? Entre os aglomerados, não dependendo diretamente da massa molar. E letra D,
você tem dissolvendo soluto, um soluto não volátil no líquido 2, o segmento AB será um pouco menor. Quando você adiciona um soluto não volátil, o que é que acontece? Você dificulta evaporar, aumentando a pressão de vapor ou diminuindo? Diminuindo. Dificulta ferver, aumentando o ponto de ebulição ou diminuindo? Aumentando. E dificulta congelar, diminuindo o ponto de congelamento. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente olha quando duas moléculas, por exemplo, você tem água e CO2, quando você vai perceber quem tem maior ponto de ebulição, você olha o tipo de interação intermolecular. Se a interação for a mesma em duas moléculas quaisquer, por exemplo, dois alcanos, dois hidrocarbonetos, aí sim, como eles são moléculas com as mesmas interações, aí eu olho outro critério, que é a massa molar. Quem for mais pesado vai ter maior ponto de ebulição. Mas o primeiro critério é o tipo de ligação. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Só lembrando a vocês que a ligação mais forte é a ligação iônica, depois a covalente, depois a íon dipolo, não é? E aí você vai ter as interações intermoleculares, que é ponte de hidrogênio, aí depois dipolo, dipolo, e por último, Van der Waals. Sempre lembrando, quem é mais forte tem o que, pessoal? Quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. Por isso, letra B. Gostasse? Foi legal, não foi? Beijão, pessoal. Até a próxima.